Ex-senador, ex-ministro da Educação e autor, está lançando o livro Por que Falhamos, o Brasil de 92 a 2018. Cristóvão Buarque, boa tarde. Boa tarde, Kertz. É um grande prazer falar com você, viu? Prazer é nosso e Muito uma boa honra. lembrança de seu pai. Vou sim, ele deve estar escutando. Senador, como é que você está vendo primeiro, antes da gente falar do livro que você está lançando, você está vendo o Brasil hoje? Eu acho que eu posso falar as duas coisas juntas, porque dos 24 erros que eu coloco no livro, que nós cometemos, definindo primeiro nós eu chamo os democratas progressistas, de Itamar até Temer. Todos fazem parte de um bloco, apesar das grandes diferenças entre eles. O primeiro erro que eu ponho foi a divisão entre PSDB e PT. Se esses dois blocos tivessem se entendido, e aqueles que estão sempre ao redor deles também, o Brasil não tinha caído nas dificuldades do impeachment, por exemplo, não tinha caído na eleição do Bolsonaro e certamente teria avançado muito mais nos problemas fundamentais da pobreza, da desigualdade regional, da necessidade de fazer reformas que quando a PSDB propunha, o PT ficava contra, quando o PT queria, o PSDB ficava contra. Então, eu vejo hoje a continuação disso, essa divisão que está permitindo a chamada polarização, por culpa não do Bolsonaro e do PT, por culpa desses outros. E aí o PT também, porque não senta na mesa com os outros. E os outros não sentam na mesa com o PT. Nós deveríamos estar discutindo uma proposta comum para o Brasil. E essa polarização, a gente está vendo muito a necessidade tanto de Bolsonaro quanto de Lula da existência dos dois. Você acredita que exista caminho para a gente chegar no próximo ano com uma terceira via, qualquer que seja ela? Eu até desejo isso, mas não vejo. Sinceramente, meus amigos não gostam quando eu digo isso, porque diz que estamos jogando a toalha antes da hora, mas eu acho que o processo polarizou. E ao polarizar, nós vamos ter que escolher um dos polos. E eu não vejo como alguém pode ter dúvidas entre um polo que foi testado, que deixou marcas negativas também, é verdade, mas que foi testado do ponto de vista democrático, de projetos sociais. Mas eu digo isso ainda com certa esperança, que possamos ter um bloco. Mas como esse bloco? Ele vem dividido. As pessoas falam em terceira via. Tem terceira, tem quarta, tem quinta, tem sexta, brigando entre elas. Eu hoje não vejo muito como vai surgir um nome capaz de empolgar ao ponto de ir para o segundo turno, salvo se houver uma queda muito radical, ou do Bolsonaro, ou do Lula e do PT. Se eles dois não caem, eu acho que no segundo turno vão estar os dois. E eles desejam isso, porque é mais fácil para viabilizar a eleição do Bolsonaro enfrentar o Lula. E é mais fácil para o Lula, embora eu acho que o Lula hoje tenha um prestígio que transcende muito mais, mas mesmo assim, para ele seria mais fácil enfrentar o Bolsonaro. A gente está conversando com o ex-senador, ex-ministro Cristóvão Buarque. Você foi criador do Bolsa Escola, foi ministro da Educação e há pouco nós tínhamos como ministro da Educação do nosso país Abraham Weintraub. Como é que você recebeu essa gestão que foi tão combalida aqui por todos? Eu recebi como brasileiro envergonhado com as coisas que ele dizia, com a insensibilidade dele para o assunto da educação. Dito isso, não posso falar, eu acho que isso aí já é uma acusação muito grave. Eu quero lembrar que eu fui ministro, mas todos nós que cuidamos da educação no Brasil não deixamos um quadro bom. Nós estamos acusando muito a epidemia pela tragédia educacional. A epidemia chegou, o quadro já era trágico. Temos que acusar a epidemia porque ela piorou. Temos que acusar Bolsonaro porque ele piorou. Mas eles, epidemia e Bolsonaro, não receberam uma boa educação no Brasil, não. Nós todos que passamos pela política ao longo das décadas
deixamos o Brasil como uma das piores das educações no mundo e talvez a mais desigual. Porque os países muito pobres, a educação é igualmente ruim para todos. Os países ricos conseguiram ter uma certa desigualdade, mas é razoavelmente igual para todos. O Brasil, a educação é ruim e a desigualdade é brutal. E nós não fizemos o dever de casa, que eu defendi, eu tentei. Eu até posso ter a certa desculpa de ter ficado só um ano, mas não posso ser isentado de todo. Não tive competência, inclusive, para ficar mais tempo no governo Lula. Eu creio que nós deveríamos ter feito as seguintes coisas. Criado uma consciência brasileira em prol da educação, tanto quanto o tema do futebol radicalizado. Segundo, entender que o Brasil tem duas coisas que atrapalham muito. Educação não é um objeto de desejo do Brasil. E segundo, por conta de escravidão e desigualdade, ainda há o sentimento de que a escola do pobre não precisa ser igual à escola do rico. Temos que vencer essas duas coisas. Terceiro, vencendo isso, eu creio que a única saída para termos uma educação da máxima qualidade igual para todos é começar um processo de nacionalização da educação. Uma estratégia para que é um sistema único, federal, de educação de base. Como temos nas universidades federais, elas são diferentes, elas são autônomas, mas há um sistema. A carreira do professor em Rondônia é a mesma carreira que aqui em Brasília, nas universidades federais, que é a mesma na Bahia ou em Pernambuco. Uma carreira nacional do magistério. As escolas terem qualidade, cada uma delas, iguais. Não o conteúdo. Isso aí, cada professor vai escolher o seu. Falando, Kertz, cada vez que você vai ao Banco do Brasil, em qualquer município do país, tem lá Banco do Brasil. Você olha para o outro lado da rua, tem uma escola municipal. Aí precisa criar a escola do Brasil. Quando a gente tiver uma carreira nacional, uma qualidade da edificação dos equipamentos, tudo em horário integral, aí a gente vai dar o passo. Isso não se faz em menos de 15, 20 ou até 30 anos. A minha estratégia, que eu tentei, em 28 cidades, começamos, em pouquíssimo tempo que durou, é fazer isso por cidade. Quando nós conseguimos que 1.000 das quase 6.000 cidades brasileiras, 1.000, as crianças todas têm a mesma qualidade da escola, rico ou pobre, na mesma qualidade. Não digo na mesma escola porque moram em bairros diferentes, é com a mesma qualidade. Quando a gente conseguir isso em 1.000 cidades, aí ninguém segura mais esse país. Aí a gente vai conseguir um sistema único, nacional de educação no Brasil. Nós não fizemos isso. Nós fizemos uma opção de coisas, Fundef, Fundeb, Fundeb 1 e 2, PNE 1 e PNE 2, merenda escolar, livros didáticos. Temos feito muitas coisinhas, mas tudo pontual. Nunca a educação foi um valor e um propósito nacional, como foi a indústria, como foi a moeda a partir do Plano Real, como é o agronegócio. Nós nunca conseguimos fazer a educação um tema fundamental do Brasil. E aí a culpa não é do Covid nem do Bolsonaro. Eles pioraram, mas não herdaram uma situação boa. Senador, boa tarde. James falando agora aqui. Ainda sobre esse tema da educação e das tentativas, mantendo ainda na sua própria atuação como ministro, mas também como governador do Distrito Federal, eu lembro que um professor aqui da Bahia, que chegou a ser secretário de Cultura pelo PT, Jorge Portugal, dizia que ele, militante petista de primeira hora, que o sonho principal de ver Lula presidente era ver Cristóvão Buarque ministro da Educação. Esse era o resultado até mais desejado e, no entanto, durou pouco. Ao mesmo tempo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, não só de por que não deu certo, mas também relembrasse a experiência do Bolsa Escola, que é anterior ao Bolsa Família, tudo isso é o germe desse negócio todo, a experiência do Bolsa Escola no Distrito Federal. Como é que funcionava, quais eram os trâmites que envolviam aí a malha de educação e também a população? Muito
Boa pergunta, James. Eu quero começar dizendo da satisfação de ouvir o nome do nosso amigo Portugal. Conheci ele, admirava muito ele, amigo do Mário Nelson, que é um grande amigo meu aí da Bahia. Eu acho que eu me preparei para ser ministro e eu até acho que o Lula queria, mas não deu certo. Sobretudo porque eu tinha a ideia de ser ministro da educação de base e sugeri a ele que dividisse o ministério em dois e me desse só a educação de base e a alfabetização de adultos. Eu queria ficar na história como o ministro que erradicou o analfabetismo de adultos. A revolução educacional não ia ficar porque leva décadas, como eu disse. Teria iniciado. E o Lula, ele tem um fascínio, como todo brasileiro, e é um instinto político dele, de investir mais nas universidades. E ele viu que eu estava muito concentrado na educação de base, apesar do Ministério ser também do ensino superior, e eu diria, é só do ensino superior. O MEC não faz quase nada pela educação de base. Ultimamente se fala muito no MEC por causa do Enem, mas não porque o Enem avalia a educação de base, o ensino médio, mas porque o Enem permite entrar nas universidades. O MEC é o Ministério do Ensino Superior e que cuida das escolas técnicas. Então, no momento que ele viu que não ia dar, e pediu para eu sair. Né? Como foi a Bolsa Escola aqui? No primeiro momento, eu preciso dizer que o PT era contra a Bolsa Escola. Eu era petista, fui eleito governador pelo PT. Mas o PT nacional era contra. Eu propus a Lula adotar a ideia de Bolsa Escola, não tinha esse nome, o nome era Renda Mínima Vinculada à Educação. Eu propus em 1990, quando o Collor assume e o Lula cria o governo paralelo, e me colocou na educação. Eu propus isso, não foi aceito. Tanto que um folhetinho que publicamos, tem a assinatura do Lula e a minha, eles retiraram isso. O conjunto não aceitou colocar a ideia da Bolsa Escola. Grande erro. Poderia ter ficado marcado. Eu desenvolvi isso a partir de 1987. Eu era reitor da Universidade de Brasília e lancei um livro, A Revolução nas Prioridades. 100 medidas para mudar o Brasil. A primeira era essa, pagar as famílias para que as crianças não precisassem trabalhar, desde que elas fossem para a escola. Na campanha para governador, aí eu sugeri o nome Bolsa Escola. Não ia dar para dizer renda mínima vinculada à educação. Nenhum publicitário ia aceitar divulgar isso. E foi o primeiro gesto que eu fiz como governador, até porque muita gente não acreditava. Como era aqui? Nós identificávamos as famílias que tivessem uma renda de, no máximo, meio salário mínimo per capita. Íamos na casa, visitávamos e escolhemos as famílias. Começamos em uma cidade só do Distrito Federal. Pouca gente sabe que o Distrito Federal tem 29 cidades. E fomos espalhando nas outras cidades. Em 2 anos, nós tínhamos 20 mil, que é um número altíssimo para o Distrito Federal. Eu creio que nenhuma família que precisava ficou de fora. A única diferença dessa ideia aqui para a ideia nacional é que eu tinha que evitar que as pessoas viessem cá em busca dessa renda. Então, colocamos a condição, só terá direito quem morar aqui há pelo menos 5 anos, quem já morar aqui. Agora, qual foi a grande qualidade nossa? Foi um rigor na frequência à escola. Pagávamos um salário mínimo também. Isso é importante, era um valor alto. Não dava para ser no Brasil inteiro, aqui dava. Mas a gente dizia, se faltar 3 dias no mês, uma das crianças da família, todas elas perdem. Porque a Bolsa Escola e a Bolsa Família perdeu isso também, perdeu outras coisas. Era para a família, não para a criança. Paga a mãe, nunca o pai. Eu não sou um pai solteiro. Então, a mãe recebia para ela cumprir uma função, um trabalho. Garantir que todos os seus filhos iriam à escola todos os dias. E nós sofremos, eu próprio, pessoalmente, quando vi família pobre ficar sem a bolsa, porque um filho tinha faltado. E o filho faltando, a família não recebia. A gente até tinha outros mecanismos de ajudar, para que não passasse fome. Mas a bolsa era rigorosamente
da educação. O Lula, quando fez a Bolsa Família, lembre que ele resistiu. O Fernando Henrique resistiu 5 anos no poder para criar a Bolsa Família. 5. O Lula, 1 ano. E quando se convenceu, foi basicamente graças ao Duda Mendonça. O Lula queria manter o programa Fome Zero. E ele não aceitou a minha ideia de que pagar uma boa bolsa erradica a fome, ainda da escola. E o Duda Mendonça fez 3 mudanças, aí o Lula também, que eu acho que foram negativas. Primeiro, uma qualidade muito grande. Tirou 4 milhões de famílias com o Fernando Henrique e levou para 12 milhões. Do ponto de vista de atender os pobres, isso foi maravilhoso. Merecia um Nobel. Mas do ponto de vista educacional e de transformação estrutural, foi um desastre. Primeiro, tirou a palavra escola. Então a mãe recebe o dinheiro porque a família é pobre, não porque a criança vai na escola. Segundo, espalhou para todos os que precisavam, não apenas as famílias com crianças. Ele tinha que ter mantido outros programas para os velhos, para os deficientes, mas não aquele. Aquele tinha que ser escola e para quem estava na escola. E terceiro, talvez o mais grave, tirou o programa Bolsa Escola, que estava no Ministério da Educação, e levou para o Ministério da Assistência Social, chamado Desenvolvimento Social. Aí perdeu toda a característica, porque esse ministério está aí para ajudar os pobres, não para colocar criança na escola. Então, eu acho que foi um avanço quantitativo, mas foi um retrocesso qualitativo e estrutural. Tanto que não resolve o problema. Se a gente tivesse pagando, desde aquela época, Bolsa Escola, em escolas boas, ela não era mais necessária. Já uma geração teria terminado o ensino médio e não precisava dessa ajuda mais. Do jeito que está, como ajuda, nunca vamos nos livrar da necessidade dela, o que é muito triste. Você está lançando o livro Por que Falhamos? O Brasil de 92 a 2018 e disse aqui, muito claro, e eu concordo, de que não é prioridade, não é objeto de desejo a educação. A gente fica sem esperança. Por que a gente... Tem como dar certo? Tem, porque a realidade vai criar essa consciência. Eu creio que hoje as pessoas já percebem a importância da educação. Ainda não é algo unânime, nem grande. O brasileiro ainda prefere todo ano olhar quem vai ganhar a bola de ouro do que quem vai ganhar o prêmio Nobel. Ainda está assim. Mas as pessoas já começam a perceber que sem educação não tem futuro. Uma coisa, no fim, até positiva do Lula, com essa mania por universidade e não por educação de base, é que ele criou universidades, aumentou o número de vagas, que já vinha do Fernando Henrique, com Paulo Renato, é verdade, e isso criou um desejo de diploma. Já é alguma coisa. Mas agora precisa transformar o desejo por diploma em um desejo por conhecimento. Aí não começa no ensino superior. Aí começa lá no beabá. E começa a perceber que a universidade não vão entrar todos. Vão entrar aqueles que tiveram chance na educação de base e que disputaram condições de igualdade com todos. Como, aliás, a seleção brasileira de futebol. Todo mundo disputa igualmente, que a bola é redonda para todos. Quem não chegou lá, porque ou não teve talento, ou não teve vocação, ou não teve persistência, que exige muito. O retorno... Isso tinha que ser feito em tudo, em todos, para que a educação pudesse ser igual para todas na base e os melhores entrassem. Nesse momento, não vai se precisar de cotas sociais. Cota racial, sim, porque cota racial não é uma questão educacional, é uma questão de essência nacional, ter uma elite que não seja só branca em um país que não é só branco. A gente precisa dar... Eu sempre digo, quando um menino negro entra na universidade com as cotas, nós deveríamos agradecer a ele. Não estamos fazendo nenhum benefício nem favor. Estamos usando ele para começar a ter médicos, engenheiros e outras profissões da elite com pessoas que têm a cara da cor dos negros. A gente tem que mudar a cor da cara da elite.
cota para negros é para mudar a cor da cara da elite. Não está fazendo nenhum favor ao jovem negro que se beneficia, embora ele também se beneficia. Mas aí a gente está beneficiando ao país, trazendo decência às características raciais da elite brasileira. Senador, a gente sabe que a educação, a política de educação é uma coisa que leva tempo para se ver os resultados. E a gente tem uma política dinâmica, onde um momento a gente tinha a presidente Dilma, hoje a gente tem Bolsonaro. E muito distante a gente dá continuidade às coisas que são feitas. Tendo em vista esse panorama que a gente vive na nossa política, como é que é possível evoluir sem um pacto nacional assim, a favor da educação? Gostei da palavra que você usou, pacto. Sem esse pacto, não vamos conseguir. Se a política continuar assim, prisioneira da próxima eleição, não vai conseguir. A gente vai ter que ter um pacto. Eu tenho proposto, na verdade, aproveitando daqui a 1 ano e meio, menos, daqui a 16 meses, a comemoração do 2º centenário do Brasil, ou seja, vamos dar os primeiros passos no 3º centenário, eu tenho proposto uma série de pactos, com coisas bem concretas. Posso vir discutir com você um dia, se quiser. Mas um pacto pela erradicação da pobreza, um pacto pela juventude, um pacto pelas novas gerações que ainda virão, e um pacto pela educação. Parece ilusão, mas o Brasil, por exemplo, fez um pacto pela estabilidade monetária, e já está aí 25 anos. Quantos governos nós tivemos? O PT foi contra o real, mas Lula cumpriu com rigor a estabilidade monetária. A Dilma, no finalzinho, que fraquejou. Aí o Temer veio e retomou. Esse que está aí até que tenta. Nós temos um pacto pelo real. Nós temos um pacto pela Constituinte. A Constituição continua funcionando. Se pôs a trancos e barrancos, mas continua. Eu creio que se a gente fizesse um pacto específico pela criação de um sistema único, nacional de educação, e dissesse, vamos começar com o governo federal adotando as 100 cidades mais pobres do Brasil para colocar boas escolas lá. Em 2 anos, a gente transformaria essas 100 cidades. Totalmente. A gente vai levar 30 anos para o Brasil inteiro, mas para cidades pequenas, 2 anos a gente faz. Se a gente fizesse esse pacto por 2 anos, nem custa muito no primeiro momento. E nem é difícil fazer. Eu creio que o pacto se manteria. Então, Kertz, eu acho que a gente precisa trazer a consciência do pacto, colocar na mesa e começar a executar para as pessoas verem o resultado. O que aconteceu com o real? O real foi um pacto, não precisou assinar, mas houve um acordo, uma consciência, porque a inflação estava insuportável. Eu acho que sua pergunta é fundamental, mas creio que ela é possível de ser feita, com medidas bem concretas. Esse texto meu, Pacto por uma Causa Comum do 3º Centenário, eu ponho as coisas bem comuns, bem concretas que a gente poderia fazer. Eu tenho a impressão que é possível. Agora, precisa de uma liderança, precisa de precisa de um grupo de líderes que queiram se juntar e dizerem, olha, uma coisa é disputar a eleição, a outra é o que todos nós vamos fazer. Vou contar uma historinha para você. A Irlanda tinha uma educação tão ruim quanto a brasileira, até 1970. Um dia se juntaram os líderes sindicais, partidários e empresariais, ficaram 15 dias numa cidade chamada Cork, um castelo, para saber o que a gente faz agora que vai entrar na Comunidade Econômica Europeia e que atenda aos interesses de todos nós e que qualquer que seja o próximo governo continua. E lá é parlamentarismo, muda sempre. E aceitaram educação, ciência e tecnologia. E funcionou até hoje e mudou o país. Hoje é chamado Tigre, celta. Então, aí eu fui lá, e por outra razão. E aí pedi ao embaixador para a gente ir nessa cidade. Ele disse, não pode, é muito longe. Tinha um mapa desse país, da Irlanda, na parede, eu disse, embaixador, olha para aqui,
Isso parece uma pedra jogada no mar. Esse país é pequeno, está de manhã, voltar de tarde. Senão, as estradas são péssimas. Eu aí disse, mas embaixador, como é que esse país que hoje está tão bem desenvolvido em ciência, tecnologia, educação, as estradas são ruins? Ele olhou para mim, um tempinho sem dizer nada, com um risinho e disse, sabe o que é, senador? É por isso. Eles botaram todo o dinheiro na educação. Agora que vão fazer as estradas. Esse é um pacto. A gente teria que fazer uma coisa dessa, com a diferença que não precisa de tanto dinheiro se você faz uma estratégia que demore. Porque a gente já gasta até muito dinheiro em educação. É menos do que se precisa, mas já não é tão pouco, não. Dá para, com um pouco mais, fazer isso. A sua pergunta é fundamental. Como um país em que não há um sentimento de nação, a gente vai fazer um pacto? Difícil responder com firmeza, mas eu respondi dentro dos limites da possibilidade. Uma lista de coisas que a gente quer fazer e que dê resultado rápido. Como não vai dar resultado rápido no Brasil, vamos fazer com que dê resultado rápido em algumas cidades. Delas a gente escolhe o resto. Governador, por fim, para descontrair um pouco, a gente está entrando em modo aleatório aqui no programa. Agora eu quero que o senhor escolha um número de 1 a 5. 3. 3. O senhor foi sorteado compulsoriamente para participar da próxima edição do Big Brother Brasil. O senhor preferia dividir a casa? O senhor preferia dividir a casa com o Jean Willis ou com a Adriles Jorge? Quem é o segundo? A Adriles Jorge é um ex-BBB que hoje também é comentarista político da Jovem Pan. Eu fico com ele. É, né? Não sabe nem quem é, mas é melhor do que Jean. Não. Fico com ele. O Jean Willis, veja que eu perguntei quem era o outro, né? O Jean Willis, eu acho que ele é muito melhor do que muita gente, mas ele tem uns rompantes, às vezes, que incomoda do radicalismo, como ele diz certas coisas.